E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês coisas que mudaram na minha cabeça depois de morar mais de 6 anos aqui, né? A gente veio em agosto de 2015, nós estamos em dezembro de 2021, quer dizer, um pouco mais de 6 anos que a gente mora aqui para valer. E eu quero falar 10 coisas que realmente, assim, explodiram na minha cabeça depois de 6 anos, quando eu olho para trás, coisas que eu pensava, a forma que eu pensava, a forma que eu agia. E eu vou colocar esses 10 itens, vou falando um por um, por que eu coloquei eles nessa lista, tá bom? Então vamos começar o vídeo de hoje. O primeiro deles aqui, tem gente que já vai se identificar assim, ó, rapidamente, que é reaprender a respeitar o tempo dos outros, né? Respeito ao tempo alheio. Essa é uma coisa que nós, como brasileiros, a gente não tem, vamos ser sinceros. O cara que segue horário no Brasil é o mala, é o chato, é o certinho e tal. Na sua grande maioria das vezes, as pessoas estão sempre atrasadas, as pessoas estão sempre correndo atrás do tempo. E não é que as pessoas estão atrasadas porque existe um motivo, é porque simplesmente elas não se planejam. Essa que é a grande verdade. A gente fala assim, tem que estar lá meio-dia. Ao invés do cara catar o celular, olhar quanto tempo vai levar o trânsito, assim, eu acho que em meia hora eu chego lá. Aí o cara esquece que ele tem que pegar a chave do carro, tem que descer, tem que pegar o elevador, tem que entrar no carro, tem que sair da garagem, tem que não sei o quê. Quer dizer, a pessoa não calcula as coisas direito, a pessoa não se planeja, a pessoa está sempre atrasada para tudo. Até uma reunião online, a pessoa chega atrasada numa reunião online, ela está na frente do computador, ela fala assim, então, olha que ele vê que está faltando 1 minuto para a reunião, ele decide ir no banheiro, por exemplo. Né? Então, é o tipo de coisa que faz parte da nossa cultura. A gente está sempre correndo atrás do rabo. E é uma coisa que eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos, é que assim, quando você tem um compromisso com alguém, não é só o teu tempo, é o tempo da outra pessoa também. E respeitar o tempo da outra pessoa é essencial. Então assim, se você quer ter que as pessoas tenham uma péssima impressão de você, é você sempre chegar atrasado nas coisas. Assim, você destrói a tua reputação pessoal e profissional, né? Pessoal com seus amigos e profissional no trabalho ali, com essa nossa coisa do brasileiro de chegar atrasado para tudo, né? Então isso foi uma coisa que assim, sempre foi muito importante para mim, mas eu era o chato no Brasil. E agora que eu moro aqui, graças a Deus que eu já tinha isso, porque eu não precisei me adaptar tanto para isso. É um negócio que eu sempre tive dentro de mim, o negócio do horário, então eu consegui me adaptar facilmente. Mas eu vejo, por exemplo, todos os meus amigos brasileiros que não respeitam isso, como eles sofrem muito mais no dia a dia ali para essa adaptação, até mesmo de amizade nos Estados Unidos. O cara marca um negócio, por exemplo, meio-dia, o cara chega 1 hora da tarde. O americano ele fica puto, porque é uma falta de respeito com o tempo da outra pessoa. A segunda coisa que eu aprendi é que a vida do americano médio tem 3 fases. Tem a fase antes dos filhos, né? Quando o cara vai para a faculdade, o cara é solteiro, aí o cara casa, o cara não tem filhos ainda, o cara tem um tipo de vida. Aí tem a segunda fase da vida dele, que é a fase com os filhos, que na qual a vida do cara inteira é focada nos filhos. Então tudo que ele faz no final de semana, tudo que ele pensa de viagem, tudo que acontece na vida do cara é em volta da família, é em volta dos filhos. E a terceira fase da vida do americano, que é quando os filhos vão embora para a faculdade e tá só ele e a esposa de volta. Então o americano médio meio que divide a vida dele em 3 fases. A fase ali de construção de uma vida, a fase de realmente cuidar da família e a fase pós filhos irem para a faculdade. Então o americano médio ali, você vê isso claramente, como as pessoas se comportam. As pessoas se comportam completamente diferente. Elas têm 3 fases na vida, né? No Brasil a gente não tem tanto isso, assim. Na verdade, os filhos se adaptam aos pais. E aqui nos Estados Unidos não, aqui os pais se adaptam aos filhos, né? Então, assim, é uma mudança muito grande naquela fase ali do meio ali, onde tudo é em volta dos filhos. É uma fase muito diferente da vida do americano médio contra a vida do brasileiro médio, né? Então, a fase, assim, o americano tem a vida dividida dele realmente ali em 3 fases, e a gente vê meio que isso em filmes e tal, mas não dá para entender até viver a cultura. Assim, o americano realmente tem 3 fases completamente diferentes na vida. E você vê que até o planejamento de vida dos caras é baseado nisso. Quando meus filhos forem para a faculdade, quando isso, quando aquilo outro. Então, assim, tem sempre um planejamento de vida baseado nessas 3 fases que as pessoas têm. O terceiro item aqui, vocês vão até achar meio bobinho, mas é um negócio que é super, super, super importante. Diferente do Brasil, na qual as pessoas, principalmente quem tem uma vida como eu tenho, ou você provavelmente que está vendo esse vídeo, que é classe média alta, na qual a vida do cara é trabalhar e curtir, trabalhar e curtir, e ali o meio do caminho, que é, sei lá,
tudo tem um despachante, tem uma empregada, tem uma babá, tem alguém para fazer o serviço ali no meio do caminho. No americano médio isso não existe, isso simplesmente não existe. O cara tem que viver, trabalhar, se planejar, cuidar de tudo. Então planejamento na vida do americano médio é essencial para a vida dele. E planejamento é para tudo. Tipo assim, o cara decide que ele quer, por exemplo, reformar um banheiro de casa. Não é que ele vai pagar alguém que vai vir, que vai fazer tudo para ele, mesmo que ele pague lá um empreiteiro para vir fazer tudo para ele tem que se envolver em muito nas coisas, mas muito mesmo, muito mesmo. Então tudo na vida do americano existe um planejamento. O próprio, por exemplo, final de semana, como eu falei, né, das 3 fases, a fase dos filhos. O final de semana de um americano médio requer planejamento, porque ele tem o futebol do filho, o balé da filha, tem um aniversário que o outro filho vai ter que ir. Então, assim, até o final de semana do americano, que no Brasil o cara fala assim, não vou fazer nada no final de semana, que eu quero só descansar. O planejamento médio da vida do americano, existe um planejamento até no final de semana. E para as coisas básicas da vida, né? Assim, você quer, por exemplo, que nem eu, que gosto de fazer as coisas eu mesmo, né? Acabei de fazer aqui em casa um móvel que chama Mudroom, que é basicamente um lugar para você sentar, tirar o sapato, guardar o sapato, colocar a jaqueta e tal. Depois eu até vou fazer um vídeo no vlog mostrando. Mas basicamente eu fiz um final de semana inteiro. Se eu tivesse feito do meu jeitão brasileiro, eu teria ido até a Home Depot, teria comprado 1, 2 madeiras, teria voltado para casa, cortado. Puta, faltou madeira. Ia lá pegar mais madeira. Nossa, agora faltou parafuso. Ia lá pegar parafuso, não sei o quê. Não, eu sentei no dia à noite, desenhei o móvel inteiro, calculei todas as madeiras, fiz todas as medidas de corte que eu precisava. Falei assim, eu tenho 2 opções, eu posso cortar essas madeiras, eu posso pedir para cortar na Home Depot. Já pedi para cortar na Home Depot, não sei o que, quer dizer, eu fui sábado de manhã, peguei todas as madeiras, voltei para casa, fiz metade do móvel no sábado à tarde e fiz a outra metade do móvel no domingo. Domingo à noite o móvel estava pronto, faltava só acabamento. Então assim, um planejamento de você planejar as coisas com calma, fazer tudo certinho, faz a tua vida ficar muito mais simples. E o americano tem isso muito dentro dele e a gente não tem muito a nossa cultura do brasileiro. A gente meio que vive um momento, vamos ver o que dá, vamos fazer e ver o que acontece, né? Muito tentativa e erro na nossa vida. E o americano médio não, o americano médio antes de fazer as coisas ele para, ele planeja, ele senta, ele faz as coisas com calma, a gente meio que faz na loucura, entendeu? Então isso é uma coisa bem interessante da vida do americano médio que eu aprendi e que eu levo para minha vida hoje para tudo que eu faço. O quarto item aqui, tem gente que vai até me criticar pelo que eu estou falando, mas a ideia é falar 10 coisas que mudaram na minha cabeça, tá? E essas 10 coisas que mudaram na minha cabeça eu estou colocando nesse vídeo, mas isso não é uma crítica, tá? Mas é uma coisa que a gente tem muito forte na nossa cultura brasileira e que eu vi isso muito menor, principalmente no começo, logo que a gente mudou para cá. E agora que eu fiquei basicamente 2 anos sem ir para o Brasil e a gente foi agora em novembro, esse aspecto veio muito forte na minha cabeça e eu vou trazer aqui para vocês, que é o seguinte: o fenômeno que a gente tem regionalizado no Brasil da cultura beleza, né? A cultura beleza no Brasil é um negócio super forte. Todo mundo faz um monte de tratamento estético, todo mundo se arruma para ir no shopping, se arruma para ir no mercado. Assim, as mulheres em geral usam muita maquiagem, estão sempre arrumadas, são sempre bem vestidas. Isso é um negócio muito forte na cultura do brasileiro, mas muito forte mesmo, assim. O estar bonito, o estar arrumado é um negócio super, super importante. Assim, por exemplo, o fenômeno que a gente tem no Brasil de barbearias super caras, super chiques, igual tem salão de beleza de mulher, né? Assim, esse tipo de coisa tem aqui nos Estados Unidos, tem, mas é muito pequena, a adoção é muito pequena, mesmo na classe média alta ou em quem é rico, né? É assim, muito pequena. Tem gente que se importa muito com beleza, se importa muito com aparência, mas é uma porção bem pequenininha da sociedade. Não é como no Brasil, quando eu vejo, por exemplo, ali toda a classe média ali, tem esse negócio muito forte com aparecer e estar bonito, aparecer... uma visão, né? Uma visão assim, visualmente estar bem arrumado, estar bem vestido, com a barba bem feita, o cabelo bem cortado e tal. E aqui nos Estados Unidos a gente não tem tanto isso, pelo contrário, né? As mulheres se vestem na sua maior parte do tempo, mesmo as pessoas que têm muito dinheiro, com roupas extremamente práticas, né? Pode estar usando uma calça super cara ali de $100 e poucos, super
cara, não sei o quê, mas a pessoa se veste com praticidade, ela se veste, por exemplo, com um moletom e uma calça cara. Mesmo quem tem muito dinheiro, pensa muito mais na praticidade ali do dia a dia, tanto na forma de se vestir como na forma de se arrumar, do que, na verdade, na forma de aparentar somente, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito forte na nossa cultura brasileira, né? Muito, muito, muito forte mesmo. É super interessante você anda no Brasil, o que você vê de salão de beleza ou clínica estética ou tal, é um negócio assim fora de série. Medicina voltada à estética, eu acho que talvez a maior parte dos médicos hoje em dia no Brasil, assim, eu tô brincando, tá? Isso é uma piada. Mas você vê assim, todo mundo tem muita coisa relativa à saúde, né? E aí até o impacto maior que eu tive no Brasil dessa vez, assim, eu não sigo esse tipo de coisa, então para mim é um negócio meio diferente de ver. É o tal da harmonização facial, um negócio que tipo assim, no Brasil parece que todo mundo tá ficando com a mesma cara, né? As mulheres estão ficando todas com a mesma cara. E a gente não tem isso aqui, a gente tem assim, existem lugares localizados aqui que o culto à beleza é muito mais forte, como por exemplo Los Angeles, mas a sua grande maioria, o americano médio, né, o cidadão médio, ele é muito mais tranquilo nesse aspecto da beleza do que aí no Brasil. O quinto ponto é uma lenda urbana que demorou para eu entender, tá? Mas eu entendi e eu vou passar para vocês a resposta disso, né? Todo mundo adora falar que americano é frio, né? Que americano é super frio. Mas na verdade não é isso, o americano é ocupado. Tá, então deixa eu tentar explicar. Então você pega, por exemplo, os nossos vizinhos aqui na frente, que a gente é super amigo deles, assim, são super amigos, são os nossos amigos assim do dia a dia, os nossos melhores amigos, né? Ela trabalha na Caltrain, que é a empresa de trens aqui, ela é piloto de trem, né? Ela é condutor de trem, a mãe, né, a esposa. O marido é sargento da polícia, né? E eles têm uma filha da idade do Arthur, ali, 7 anos, e são melhores amigos ali. Putz, a gente dá super bem. E mesmo com a gente sendo super amigo, a gente se vê, por exemplo, 2, 3 vezes por semana, coisas ali de meia hora, 1 hora, e aí quase todo, não digo quase todo final de semana, mas final de semana sim ou não, a gente faz um almoço, um jantar, a gente junto, e é o nosso dia a dia ali, tal. Isso assim, pô, mas vocês são tão amigos, vocês se veem tão pouco? Porque todo mundo é super ocupado. Então, por exemplo, a gente tem a rotina do bebê, né? O bebê vai dormir 7h30 da noite. O Mike chega em casa às 7 horas da noite. Então, quer dizer, isso aí já não bate. No final de semana, tem futebol do Arthur, tem isso, tem aquilo outro. As agendas de todo mundo é super ocupada. É super ocupada. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E aí você se encontra muito menos por causa dessas agendas super ocupadas, né? Que nem eu falei lá das 3 fases da vida do americano. Cara, o final de semana de um americano é resolver problema que ele não conseguiu fazer durante a semana. Então, por exemplo, direto a gente fala assim, vamos se ver esse final de semana, e aí, por exemplo, ou eu ou o Mike, a gente pega e fala assim, puta, esse final de semana eu vou fazer aquele projeto. Que é, por exemplo, como eu falei aqui, que eu fiz o meu Mudroom. Aquele final de semana a gente ia falar que a gente ia sair, a gente ia jantar todo mundo junto, e eu falei, pessoal, não vamos jantar porque eu tenho que acabar esse negócio, porque segunda-feira eu vou trabalhar. Então, tipo assim, tá todo mundo sempre ocupado. Essa que é a grande verdade. Então, as pessoas não são frias, mas elas têm muito menos tempo para passar junto com as pessoas do que a gente está acostumado na nossa cultura do brasileiro. Então, o americano não é frio, o americano é simplesmente sem tempo, né? Essa que é a grande verdade. E porque ele tem menos tempo livre, né? Muito menos tempo ocioso do que a gente está acostumado no Brasil, ele reduz o número de amizades dele para um número muito menor, né? E nem a gente consegue ir para um monte de evento social no Brasil, porque tem a mãe que fica com o filho, tem a empregada que fica com o filho, os filhos vão dormir 10 horas da noite, então pega o filho e vai jantar no meio da semana, coisa que americano não faz. O filho tem que dormir 7 horas da noite, porque tem escola amanhã cedo. Então, por exemplo, jantar durante a semana não existe aqui nos Estados Unidos, porque as crianças vão dormir super cedo. Então, quer dizer, o americano tem uma vida muito mais ocupada ali no dia a dia, porque não tem ninguém para ajudar, essa que é a grande verdade. A maior parte das famílias não moram perto, moram completamente distantes umas das outras, né? Então, o americano está sempre ocupado ali no dia a dia, então não é que eles são frios, mas eles têm muito menos tempo para socialização do que a gente está acostumado no Brasil. O sexto item dessa lista é que a vida não é uma corrida de 100 metros, é um Ironman, né? E eu já falei isso em outros vídeos no passado, quando eu falo sobre a segurança financeira, a segurança econômica que o país tem na sua grande maioria, né? Você pegar
nos últimos 100 anos dos Estados Unidos, desde a crise lá de 29 até hoje, né, é um país super estável do ponto de vista econômico-financeiro. Quer dizer, se você fizer as coisas certas, com calma, não colocar a carroça na frente dos bois, né, como a gente gosta de falar no Brasil, eu gostava de falar, sei lá, sou velho, você vai ter uma vida bem sucedida, né, do ponto de vista que assim, se eu não fizer compras estúpidas, se eu guardar dinheiro, se eu colocar dinheiro na minha previdência privada, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, quer dizer, se você tiver uma vida ali, mesmo uma cara numa classe média mais baixa, fizer as coisas certinho, fizer as coisas com calma, dar uma boa educação para os filhos, dar oportunidade para os filhos e tal, você vai ter uma vida que você vai terminar ela melhor do que você colocou, né? Isso é uma coisa que acontece com uma boa parte dos americanos médios, né? O cara sai de uma vida pior para uma vida melhor no final da vida dele, se ele vai fazendo ali as decisões corretinhas ali, né? Ele trabalha no número de horas, ele guarda dinheiro, ele vai fazendo as coisas ali com uma certa calma, sem aqueles riscos absurdos, né? E por isso que eu falo, a vida para o americano médio, vamos colocar dessa forma, ela é exatamente isso, ela é um Iron Man, né? Na verdade, você vai ter ali a primeira fase da vida ali que vai ser a sua natação ali, né? Você vai nadar ali, sei lá quantos quilômetros de Ironman, que é entre você nascer, você ter a tua ali, infância, a tua adolescência, talvez ir para uma faculdade. Aí você tem a segunda parte do Ironman que você vai correr, né? Então você vai correr ali, sei lá, 40 quilômetros, Ironman, aquelas coisas de louco. Então, que é a tua vida adulta ali, quando você tem filhos, você vai criar os teus filhos, dar até eles irem para a faculdade. E aí você tem a parte final que, sei lá, é os não sei quantos quilômetros de bicicleta, ou é o contrário, né? Bicicleta primeiro, depois a corrida, mas whatever, vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo, que é a tua vida depois que os filhos forem embora, na qual você vai ter a sua esposa, e você vai continuar a tua vida ali. A vida do americano médio, ela é muito isso, o cara pensa que a vida é uma jornada longa, diferente do que a cabeça do brasileiro médio, que está muito pensando no dia seguinte. E por que o brasileiro médio está pensando muito no dia seguinte? Porque é um país extremamente instável, né? Já que a gente tem estabilidades e instabilidades ali o tempo inteiro, que você passa por momentos de estabilidade, mas o país, na sua grande maioria, é um país super instável, né? Ou é instável politicamente, ou é instável economicamente, né? Quer dizer, você tem sempre alguma coisa acontecendo. Você pega, por exemplo, a minha vida, né? Toda a minha vida, de quando eu nasci até eu sair do Brasil, eu nasci na época que tinha uma inflação absurda lá de 1000%, sei lá. Aí veio, eu lembro, eu tinha ali 9 anos de idade, o Collor ganhou a eleição, aí ele travou poupança, aí beleza, aí a gente teve o Itamar com o Plano Real, que aí você começou a ter uma certa estabilidade econômica no país, e aí vem um governo, vem outro governo, as coisas sobem, as coisas descem, as coisas sobem, as coisas descem. Então, essa instabilidade foi acontecendo. Você pegar nesse mesmo período de quando eu nasci, né, até hoje, a economia americana, teve a crise de 2008, 2009 ali. Aquela ali foi a grande crise ali, desde quando eu nasci nos Estados Unidos, quer dizer, do começo da década de 80 até hoje. Ali no final da década de 70, né, nasci em 78, até hoje teve o quê? A crise de 2008, 2009 ali, que eu lembro de cabeça, que foi uma super crise americana, e que foi uma crise super localizada, quer dizer, quem tinha muito dinheiro investido em imóveis perdeu muito dinheiro. Agora quem não tinha, só tinha a própria casa, o resto do dinheiro investido em outras coisas, as pessoas não sentiram tanto a crise econômica aqui nos Estados Unidos, né? Então esse que é o ponto que eu acho que assim, as pessoas pensam muito mais no longo prazo do que no curto prazo, porque o país dá uma certa estabilidade para essas pessoas que fazem isso conseguirem pensar lá na frente e não pensar no dia de hoje. O sétimo item aqui da minha lista é o quanto vale a palavra, né? Então assim, vou dar um exemplo. Você encontra uma pessoa na rua, um amigo seu que faz tempo que você não vê, você pega e fala pra ele assim, pô, vamos marcar da gente se encontrar. Aí o outro fala, beleza, manda uma mensagem aí, a gente marca. Cara, você não manda mensagem pro cara, você nunca vai ver o cara e morre nisso, tá? Então assim, a palavra de você falar aquilo ali não tem um efeito, né? Falei assim, então, vamos fazer aquele negócio? Vamos, me manda uma proposta aí que a gente vê o que faz e tal. E aí aquele negócio morre e tal, sabe? Assim, a palavra tem muito menos valor. Aqui nos Estados Unidos é o contrário. Se eu viro, por exemplo, para um amigo meu e falo assim, então, vamos sair para jantar semana que vem? O cara fala, que dia? Que horas?
O cara é assim, que dia? Vamos na quarta-feira? Que horas? Puta, eu tenho que ver. Não, não, não. Faz o seguinte, vê a hora e me liga de volta. Então tudo tem um certo comprometimento já de cara. Se numa reunião você pega e fala assim, não, não, fica tranquilo que isso aqui eu vou resolver, aquilo ali virou uma tarefa. Aquilo ali não é uma coisa que você falou de boca. Não, não, aquilo ali é uma tarefa. Quer dizer, a palavra tem muito mais valor no dia a dia ali das pessoas do que a gente tem no Brasil. E isso é uma diferença cultural, tá? Isso é bom, isso é ruim? Não, isso é uma diferença cultural. Uma dica que eu dou para quem está mudando para cá ou mudou e não se adapta a algumas coisas, pare e pensa como você se comporta, se você já está aqui, né, com esse negócio da palavra. E se você está vindo, lembre que o que você falar vai ser usado contra você para o bem e para o mal, tá bom? Então, assim, a palavra tem muito valor quando você vira para alguém e fala assim, então, vamos jantar semana que vem. Cara, isso virou compromisso, não é uma conversinha, virou compromisso, tá? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, porque se faz isso 1, 2, 3 vezes, a pessoa fala, aquele ali só fala de boca, não dá nem para ouvir o que ele fala. E você perde a credibilidade que você estava construindo com aquela pessoa, tá? Então isso é uma coisa bem importante para você aprender aí no teu dia a dia de convívio com os americanos. O item número 8 é uma coisa muito pessoal do Edu, né? Que é o seguinte, valorizar as estações do ano. A gente vive num país, né, quando a gente vive no Brasil, na qual você tem basicamente 2 estações do ano. Aqueles dias de frio, que são dias, talvez seja um mês de frio em alguns lugares, como por exemplo Curitiba. E você tem o resto do ano, que é calor, com algumas épocas com mais chuva, com menos chuva. Mas as estações do ano são muito parecidas, são muito misturadas ali. Então você não consegue realmente valorizar as estações do ano, porque elas são muito misturadas ali, né? São muito misturadas. Você não consegue, por exemplo, falar assim, putz, que legal, tá chegando inverno, vai estar frio, vai ter isso, porque essas mudanças não acontecem tão forte. Aqui não, aqui na Califórnia você tem as 4 estações do ano super bem definidas. Então a gente consegue curtir cada estação do ano. E celebrar a estação do ano é uma coisa muito gostosa. É muito gostosa, que você espera que a tua vida vai realmente mudar quando chegar naquela estação. Então, por exemplo, a gente estava no Fall, que é uma estação do ano que a gente mais gosta do ano inteiro aqui nos Estados Unidos, e agora a gente está entrando no inverno. Então, quando a gente estava para entrar no Fall, falava, caramba, o Fall está chegando, que legal, que legal, que legal. Aí começa, putz, vai vir o inverno a gente sabe que tem Natal, que tem Ano Novo, que legal, mas aí que chega no meio do inverno a gente já está de saco cheio, a gente, putz, que legal, vai vir a primavera é super gostosa, assim. Primavera e outono aqui nos Estados Unidos, as 2 melhores estações do ano para mim e para a Paty, aqui na Califórnia, né? Quando chega o verão, putz, as crianças estão de férias, a gente consegue fazer um monte de coisa, a gente marca viagem, então tudo ali, todo o planejamento é meio que voltado nas estações do ano. Isso é uma coisa que eu aprendi muito a curtir aqui, porque aqui a gente tem as estações do ano bem definidas. O 9º item é super importante, que é o seguinte, é o nosso poder de adaptação, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito nos últimos 6 anos, que assim, como a gente tem poder de se adaptar a situações diferentes, a pessoas diferentes, a culturas diferentes. A gente nem imagina o quanto a gente tem poder de fazer isso. Isso é uma coisa que eu aprendi muito forte. Hoje, depois de 2 anos sem ir para o Brasil, por exemplo, a gente foi para o Brasil agora, tem muita coisa que eu fazia no Brasil, que quando eu cheguei lá, foi coisas estranhas para mim. Eu vendo as pessoas fazendo o que eu fazia, eu olho e falo, caramba, por que você está fazendo isso? Por exemplo, dá um exemplo tonto, a gente foi numa pizzaria rodízio no Brasil. Eu, a Paty e o Arthur, a gente comia com a mão a pizza, porque a gente se adaptou a comer com a mão nos Estados Unidos, que todo mundo come pizza com a mão. E todo mundo na mesa, tava a família da Paty, nossos amigos, todo mundo comendo com garfo e faca, olhando pra gente como se a gente fosse macaco comendo a pizza, né? Pô, por que vocês estão comendo com a mão? Mas é o poder de adaptação, a gente se adapta às coisas mudam, e isso é a beleza do ser humano, como a gente tem poder de se adaptar nas coisas. Então assim, você mora no Brasil e quer vir para cá, e você está preocupado se você vai se adaptar ou não, assim, o poder de adaptação que a gente tem é um negócio fora de série. E mesmo quando você muda de estado, né? Você está num estado como, por exemplo, a Califórnia, você muda para o Texas, você muda para a Flórida, você vai ter que se adaptar de novo, porque é uma cultura completamente diferente. A mesma coisa, sei lá, você está em São Paulo, você muda para Fortaleza. Você vai ter que mudar a tua cultura em vários aspectos. E a mesma coisa quando você muda de país. Assim, o nosso poder de se adaptar a novas situações é realmente fora de série. E aí a 10ª aqui é para ficar aquela pulguinha atrás da orelha aqui, né? A 10ª é muito simples. Não existe lugar perfeito. Não existe lugar perfeito.
assim, qualquer lugar que você esteja no mundo, você vai ter coisas que você vai gostar, você vai ter coisas que você não vai gostar. É óbvio que tem coisas que eu não gosto nos Estados Unidos, é claríssimo que tem coisas que eu não gosto nos Estados Unidos, assim como tem coisas que você provavelmente deve odiar aí no Brasil, né? A maior parte das pessoas que estão vendo esse vídeo estão no Brasil. Tem coisas que você odeia no Brasil, você quer sair do Brasil, inclusive por conta desses motivos, né? Mas você tem que lembrar uma coisa muito importante, não tem lugar perfeito. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez o lugar perfeito para mim, quando você pensa em política pública, sabe, no dia a dia ali das pessoas e tal, para mim é muito mais um país como um país europeu do que os Estados Unidos, tá? Talvez assim, muito mais um país europeu do que os Estados Unidos para mim, na minha cabeça, né? Mas do ponto de vista de oportunidades para mim e para os meus filhos, talvez os Estados Unidos é um lugar que tem muito mais valor para mim. Então assim, é uma diferença muito grande entre cada lugar do mundo e você tem que entender o que importa para você e você colocar isso como prioridade na tua vida, né? Para mim, as oportunidades que eu tenho morando aqui nos Estados Unidos, profissionais, né, do que eu faço hoje, eu tenho que estar nos Estados Unidos. Eu, por ser um cara de tecnologia, não tenho lugar melhor no mundo para estar do que estar aqui, né? As oportunidades que os meus filhos vão ter de trabalho estando aqui contra estando, por exemplo, na Europa ou estando no Brasil é muito maior estando nos Estados Unidos do que estando no Brasil ou estando na Europa. Então, assim, cada país tem os seus problemas, né? Nos últimos 4 ou 5 anos aqui, com toda essa polarização política, tudo isso que aconteceu aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que eu realmente tô pegando asco de falar de política. Tanto que uma das coisas que eu fiz foi assim, eu não sigo mais política, porque é um negócio que só me dá nervoso, eu segui política e segui esse extremismo dos dois lados da corda. Então assim, não existe lugar perfeito. Talvez eu fale assim, pô, na Alemanha as coisas estão bem melhores do ponto de vista político, mas tem outros problemas lá. Ou eu falo, por exemplo, puta, no Canadá todo mundo é legal, todo mundo é simpático, vamos mudar pro Canadá. Tem uma neve que cai aquela merda branca do céu todo dia, né? 7, 8 meses por ano tem merda branca caindo do céu. Então assim, não tem lugar perfeito. E você tem que colocar isso muito claro na tua cabeça. Tem muita coisa que talvez você não goste no Brasil, e é por isso que você quer mudar de país, mas tem que ver se as coisas que você gosta no Brasil importam muito para você. E as coisas que você não gosta realmente te impactam no teu dia a dia. Porque talvez você vai sair do Brasil, você está super feliz para ir para outro país, e não é perfeito. Ou você vai sair, sei lá, você está na Europa, quer vir para os Estados Unidos, e não é perfeito. Então, uma coisa que eu aprendi é que assim, não existe lugar perfeito, você tem que entender para você o que importa no teu dia a dia, tá? É o que importa para o futuro dos seus filhos, o que importa para o futuro da tua família e decidir o que é melhor para você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo super longo aqui, mas são 10 pontos que eu realmente queria conversar com vocês com calma. E eu queria que vocês aqui nos comentários falassem coisas que vocês, se você mora em outro país, ou se você está querendo vir para cá ou para ir para outro lugar do mundo, quais são as coisas ali que você acha que vão mudar dentro de você, que você sabe que precisam mudar se você mudar de país, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!